Amados, para mim é sempre um motivo de grande alegria estar aqui reunido como igreja, como comunidade de fé. O tema dessa noite é Toque em Jesus. Toque em Jesus, porque se nós cremos que nós estamos reunidos em torno da palavra, na presença de Jesus, sendo ministrados pelo Espírito Santo do Senhor, coisas maravilhosas podem acontecer aqui nessa noite, como tem sempre acontecido, amém? Eu convido a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versos 40 ao 46. Toque em Jesus. Toque em Jesus. Amém? Muralhas cairão, cadeias serão rompidas, feridas serão saradas, se você intencionalmente tocar em Jesus, desejar ser tocado por Ele, e também de maneira sensível tocar em Jesus nesta noite. Amém? O texto já está lá, vamos ler todos juntos então. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, líder da sinagoga, veio, trouxe aos pés de Jesus e implorou-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, com quase 12 anos, estava à morte. Então Jesus, a caminho, a multidão o comprimia. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos, mas ninguém podia curá-la. Aconteceu que ela chegou por trás de Jesus e tocou na borda do seu manto. Imediatamente a hemorragia cessou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Porque todos negavam, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Jesus, porém, disse: Alguém me tocou, pois sei que de mim saiu poder. Amém? A mulher, ao ver que não conseguia passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé curou você, vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava, chegou alguém da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disse: A tua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo isso, disse a Jairo: Não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Amém. Até aqui, o texto já é suficiente para nós extrairmos muitas verdades nesta noite. Amém, amados? Este é um belo texto, conhecido por todos nós, que vai explicar, pelo menos para mim, o que eu vim fazer aqui nesta noite. Não apenas esta noite, mas todas as vezes que eu deixo a minha casa e eu me reúno aqui nesta amada igreja com vocês, seja nos nossos lares também. E é uma coisa que nós sabemos, todos nós sabemos, que nós vivemos na presença de Deus em todo o tempo. Nós sabemos que nele nos movemos e tudo o que fazemos, o fazemos na presença de Deus. Em todo lugar, nós estamos na presença de Deus. Mas se estamos certos pela palavra, e se cremos que Deus de fato é uma pessoa presente, embora estejamos todo o tempo na presença de Deus, não estamos todo o tempo conscientes de estarmos na presença de Deus. É como se nós estivéssemos distraídos o tempo todo.
Aliás, basta nós olharmos ao nosso redor e quantas coisas existem para nos distrair, não é verdade? E eu colhi uma frase do grande escritor João Guimarães Rosa, que desde a primeira vez que eu li essa frase ficou imprimida na minha mente. Eu quero trazer para os irmãos. E essa frase diz o seguinte: que nós vivemos de modo incorrigível, distraídos das coisas mais importantes. E quais são as coisas mais importantes? Dr. Russell Shedd nos ensina: a coisa mais importante da nossa vida é o próprio Deus. Queridos, porque bastava nós termos essa plena consciência de tudo aquilo que nós venhamos a fazer, desempenhar, realizar, que Deus está conosco, que nós estamos na presença dEle, quanta coisa já nós estaríamos livres de cometer pecados em cima de pecados, porque nós temos a plena, perfeita consciência de tudo que nós estamos realizando ou fazendo. Deus está conosco, não é verdade? E quantas vezes nós somos enganados, quando, por exemplo, nós entramos no nosso quarto. Eu tenho trazido essa ilustração algumas vezes, principalmente na reunião dos lares, na minha célula. Quantas vezes nós somos enganados e distraídos porque nós achamos que estamos diante do nosso notebook ou com o nosso celular na nossa mão, a nossa esposa está dormindo, nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta e ali nós achamos que nós estamos livres para visitar qualquer tipo de conteúdo ou qualquer coisa que nós achamos que vai agradar a nossa carne. Mas se nós tivermos plena consciência que Deus também está ali, certamente que nós não faremos tal coisa, não é verdade? E as demais coisas, os exemplos brotam na nossa mente a todo instante. E nós estamos distraídos da presença de Deus, e nós também não estamos o tempo todo interagindo de maneira consciente com Deus. Estamos sempre na presença de Deus, mas não é sempre que estamos em Deus ou sendo tocados por Ele. Esse texto que conta a história desta mulher que veio tocar na orla de Jesus, ou na borda do manto de Jesus, contém mensagens muito importantes, conhecidas, percebidas pelo público original, mas certamente que não tão óbvias para nós nesta noite. Lucas, ao narrar essa história, sabia exatamente o que está acontecendo, porque ele está fazendo uso de toda a história de Israel e de toda a compreensão de Israel a respeito do Messias aguardado e de todos os símbolos do seu povo. O gesto dessa mulher traz consigo convicções e revelações muito importantes. Por exemplo, foi instruído lá no livro de Números que os homens judeus deveriam acrescentar aos seus mantos franjas chamadas tzitzit. Quem conhece o talit, que é aquele manto que o judeu usa, aquilo é o talit. E aquelas franjas que descem do seu manto são os tzitzit. Então aquela mulher, dada a tradição na qual ela estava inserida, o seu contexto, ela sabia que o Messias prometido traria cura no seu manto. Em linguagem figurada, o autor bíblico traz cura nas suas asas. Vejamos o que diz Malaquias 4, versículo 2. Diz assim: mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. O Messias traria cura no seu manto. Então aquela mulher, ela sabia o que ela estava fazendo. Ela não estava despercebida, não estava inconsciente do seu ato. E por isso que essa mulher, quando sai na direção para tocar no manto de Jesus,
quando essa mulher se aproxima para tocá-lo, ela está dizendo: Ele é o Messias, e eu sei que se eu tocar na borda da sua veste, Ele que traz cura sob as suas asas, Ele vai me abençoar, Ele vai me curar. Esta expressão, ela é reforçada, por exemplo, na visão que Isaías teve de Deus, no capítulo 6 do seu livro, quando ele diz que a glória do Senhor enchia todo o templo, e ele diz assim que é como se o manto de Jesus é simbolizado por Isaías quando ele está no templo, ele percebe que o templo se encheu da glória de Deus. É como se o manto de Deus descesse diretamente dos céus e cobrisse todo o templo com a sua glória. Queridos, essa mulher sabe, e Lucas, o escritor desse evangelho, também sabe, que tocar no manto de Jesus é tocar na glória do próprio Deus. É tocar no poder de Deus. E principalmente é tocar no coração misericordioso, compassivo e amoroso de Deus. Quando nós saímos da nossa casa e nós adentramos nesse lugar separado, preparado, de maneira intencional, para que nós tenhamos esse encontro com os cânticos, com os louvores, tudo isso é porque nós andamos de maneira incorrigível distraídos. É por isso que esse momento se faz tão necessário nos nossos dias, tão necessário na nossa vida de espiritualidade, tão necessário na nossa vida cristã. E essa mulher, eu sei que eu vou tocar, mas eu também quero ser tocado por Ele. É o que Paulo, por exemplo, vai nos ensinar na sua primeira carta, capítulo 14, que quando nós nos reunimos como igreja, um canta, Silvana, Joe, as meninas aqui, Thaís, os instrumentistas todos, um canta, outro ensina, outro tem o dom da fé, outro ministra, e assim nós somos, enquanto reunidos aqui, ao redor da palavra, na presença de Jesus, sendo ministrados pelo Espírito Santo, nós vamos sendo encorajados mutuamente. Porque vocês podem, amados, ter a certeza absoluta que quando nós damos a bênção pastoral aqui, o culto não termina nesse momento. E muitas vezes eu tenho observado que ainda há orações depois, há aconselhamento, há muitos abraços, há afetos sendo distribuídos. E esses toques fazem toda a diferença na nossa vida. Eu quero dar um testemunho aqui usando como exemplo a nossa irmã Cida. A irmã Cida, ontem eu estava ali na entrada do evento e ela, quando se aproximava, disse assim: Ale, eu estou aqui porque eu percebi a importância que os irmãos dão à minha vida. Foram tantas ligações, tantos motivos de oração, tanta gente desejando o meu retorno. Foi tanto encorajamento. E é por isso que eu estou aqui. Porque se eu não tivesse uma comunidade de fé que ora por mim, eu não estaria aqui. Então, amados, isso faz parte da nossa jornada, da nossa caminhada. Quando nós estamos na nossa casa, diante de um pequeno grupo, diante de uma célula, isso faz toda a diferença na nossa vida. O ministério de acolhimento dessa igreja exerce um papel fundamental. Hoje eu recebi na minha classe o José Marcos, muito jovem. E o que chamou a atenção é que ele é pai de 2 outros jovens que mais parecem seus irmãos do que filhos. E mais 2 meninas. Pastor Reginaldo, sabe o que chamou a atenção do testemunho desse irmão? Eu perguntei o seguinte: como você conheceu a nossa igreja? Ele falou assim: foi Deus que me trouxe aqui. Foi o Espírito Santo que me encaminhou para cá. E uma coisa que eu achei muito interessante, isso palavras dele, foi a maneira com que a igreja me recebeu. A forma com que eu fui acolhido nessa igreja. E para minha surpresa eu falei assim: meu irmão, mas apenas uma vez e você já percebeu isso? Ele falou: está muito evidente isso.
Eu falei, glória a Deus, então é sinal que nós estamos conseguindo, né, pastor Anderson? E nós vamos parar por aqui? Não. Cada vez mais nós devemos agir de maneira muito mais intencional, no sentido de receber, acolher as pessoas que precisam de receber o nosso abraço e também o toque amoroso, compassivo e misericordioso de Jesus. E nós podemos ser de maneira muito humildes, sermos instrumentos de Jesus para alcançar essas pessoas. Amém, igreja? E é por isso que nós nos reunimos aqui e nas nossas casas. Nós nos reunimos esperando, aguardando a ministração do Espírito Santo. Porque ele tocar em Jesus é tocar na glória de Deus. É por isso que nós nos reunimos. Mas nós precisamos aprender algumas outras coisas com o exemplo desta mulher nessa noite. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que nós precisamos ter uma profunda consciência de quem é aquele que nós tocamos. Uma profunda consciência de quem é aquele que nós tocamos. E a afirmação a ser feita é que este Jesus que nós tocamos, conforme João 1 nos ensina, ele é a palavra, ele é o verbo, ele é o logos, ele é a razão, ele é o motivo, ele é o propósito de toda a nossa vida e de toda a nossa existência. Então, quando nós saímos da nossa casa, nós não estamos saindo da nossa casa para nós nos encontrarmos com um grande mestre e tem bonitas palavras no seu discurso. Não. João nos ensina que ele é a palavra, ele é o verbo que estava desde o princípio com Deus. E por meio dele todas as coisas foram feitas. Hebreus vai nos ensinar que ele é o resplendor de toda a glória do Senhor. E Colossenses vai nos mostrar que ele, Cristo, em Cristo habita corporealmente toda a plenitude de Deus, amados. Então, quando nós tocamos em Jesus, precisamos ter essa consciência que quando nós tocamos nele, nós tocamos no próprio Deus. Jesus é o nosso Deus. A ele nós o adoramos como quem adora o Pai. E nós precisamos ter essa profunda intenção de tocá-lo. Não é dizer, eu vou sair da minha casa e vou lá de maneira displicente. Vou lá para ver o que acontece. Quem sabe alguém vai tocar um louvor lá que vai fazer eu me emocionar. Quem sabe vai acontecer alguma coisa diferente. Quem sabe a palavra me toque. Nós não podemos agir dessa maneira. Nós, quando saímos da nossa casa, nós precisamos vir aqui de maneira intencional. Não displicente. Sabendo que aqui Jesus está, porque nós estamos reunidos em o seu nome. E esta mulher não está desatenta. Esta mulher não está displicente. Ela sabe em quem toca, porque toca, e também sabe como toca. Nós precisamos, amados, ter essa consciência profunda do que nós estamos fazendo aqui, daquilo que Deus espera de nós, como corpo de Cristo. Nós não podemos vir aqui de maneira displicente, de nós estarmos aqui, mas ao mesmo tempo pensando no resultado do nosso time de futebol que está jogando lá fora. Nós não podemos estar aqui, nesse momento de adoração e de aprendizado, de exortação e de abraços e afetos, e de encorajamento mútuo, pensando no meu carro que está lá, que eu preciso lavar amanhã, na conta que eu preciso pagar. Não, nós estamos aqui porque Jesus é o nosso Deus. E Ele que sustenta todo o universo. Ele é o Logos, o motivo, a razão da nossa vida. Ele é o resplendor da glória do Pai, amados. Então, se estamos aqui nessa noite, é porque cadeias serão quebradas, grilhões serão destruídos, feridas serão saradas. As nossas vidas poderão ser mudadas em nome de Jesus. Porque nós não estamos aqui de maneira displicente. Amém, amados? Estamos aqui de maneira intencional. Amém? A segunda coisa que nós aprendemos com essa mulher
é que aquela mulher sabia que Jesus não é um mero distribuidor de bênçãos. Jesus deseja relacionar-se conosco. A Jesus interessa não somente saber quem Ele é, mas também lhe interessa saber quem nós somos. É por isso que quando alguém, naquela multidão que comprime Jesus em todo o tempo, todo momento, todo instante, aquela mulher toca em Jesus de maneira diferente, de maneira intencional, de maneira cheia de fé, sabendo que Ele é Deus, que Ele traz cura nas suas asas, no seu manto. Jesus, então, a gente aprende que Ele quer relacionar-se conosco. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Infelizmente, há muita gente esbarrando em Jesus, achando que está tocando em Jesus. Tocar em Jesus de maneira intencional e cheia de fé faz toda a diferença na nossa vida. Sabendo quem Ele é e o que Ele pode fazer por nós, faz toda a diferença na nossa vida. Já vou encaminhando para a conclusão, eu vou pedir para o Ministério de Louvor subir aqui. A mulher, quando esteve diante de Jesus, ela percebeu que Jesus queria um contato com ela. Igreja, Jesus quer manter uma relação de afeto com você. Jesus quer te chamar pelo seu nome. Ele quer saber da tua história de dor. Aquela mulher, conforme nos ensina o texto, sangrava há 12 anos. Eu faço uma pergunta para você nesta noite. O que sangra em sua alma? Irmãos, não é segredo para ninguém que nós vivemos dias muito difíceis. Como país, enquanto nós vislumbramos o que tem acontecido lá no Rio Grande do Sul, e nós não temos a mínima noção do sofrimento daquele povo. Acordar de manhã, pisar num chão cheio de lama. Pode imaginar o que é isso? Não ter mais a nossa cama para a gente descansar. E o nosso fogão para fazer o almoço do dia e a janta? Cadê minhas coisas que eu adquiri durante tanto tempo? Tudo se foi. Jesus quer nos visitar. Nós não temos noção do sofrimento que nós estamos passando nesses dias. Quando nós olhamos para o nosso grupo de oração que temos nessa igreja, quantos pedidos são feitos ali diariamente. E a palavra que nós temos a todo momento é: Senhor, tenha misericórdia. Jesus, tem misericórdia. São muitas enfermidades, são muitos sofrimentos, são muitas dores. Então, o que sangra na sua alma nessa noite? O que sangra, o que te machuca, o que te faz doer? Se você traz consigo alguma dor, se você traz consigo alguma angústia, alguma tristeza profunda, se você traz consigo alguma dúvida, e se você traz consigo alguma necessidade, eu te peço uma coisa nessa noite: toque em Jesus. Por fé, toque em Jesus. Hoje é o dia, hoje é a hora, é um dia de romper os grilhões, de Jesus dar vida nova. Enquanto nós cantarmos, você vai poder sair do seu lugar, e você vai poder falar para Jesus a angústia que você traz no seu coração, aquilo que te faz sofrer. E Jesus, Ele virá ao seu encontro. Jesus há de estender a sua mão na sua direção. Mas deixa eu te falar uma coisa muito importante. Eu não vou fazer, e como não é o feitio de nenhum pastor dessa igreja, fazer promessas em nome de Deus para você.
O meu papel aqui nessa noite é chamar a sua atenção em relação a essa necessidade de tocar em Jesus de maneira intencional e com fé. E eu te garanto que tocar em Jesus, de ser tocado por Ele, vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, enquanto cantamos, enquanto nós esperamos por fé, o Espírito Santo virá e ministrará em cada um dos nossos corações. E você que está aqui, talvez, você não traga uma dor, mas você conhece alguém que tem uma dor profunda. Você conhece alguém que está passando por uma necessidade imensa. Então você vai poder sair do seu lugar e vir aqui representar essa pessoa. E por fé, nós oraremos por essa pessoa. Mas olha só, não viva de maneira displicente. Não saia daqui achando que você veio por uma reunião qualquer. Nós não somos um clube. Nós somos a igreja do Cristo vivo. E porque Ele vivo está, Ele pode estender a mão e vir ao nosso encontro e tocar em cada um de nós. Amém? Enquanto cantamos, você vai poder sair do seu lugar, depois eu voltarei para orar por você.